Olá, querido amigo, tudo bem? Qual é a orientação da Bíblia do apóstolo Paulo para com os líderes da igreja que cometem erros? No início do vídeo anterior, nós falamos sobre salário. Também há necessidade também de termos alguns cuidados com os nossos líderes, né? No seu apoio. Quem sabe, de repente, dar uma puxão de orelha neles também. O que a Bíblia nos aconselha se você é líder de igreja e você tem um líder maior e se ele está falhando, você tem que repreendê-lo também. Como deve ser repreendido? Você tem que ter com sabedoria, no local mais adequado. Por isso que você tem que pedir a Deus sabedoria. Como é que você deve repreender um líder de igreja? Olha o que diz aqui. Os líderes que estão, né? Não aceite denúncia contra o prebístero. Alguém chega lá, está falando mal do líder, do pastor, do ancião da igreja, do servo de circuito, esqueci agora o nome do líder das igrejas pentecostais, né? Mas são líderes importantes, são co-pastores que auxiliam na obra. Diz assim, não aceite denúncia contra eles, senão exclusivamente por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, se chega a pessoa falando, olha, pastor, o fulano de tal está cometendo erro, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, você não deve ficar ouvindo esse tipo de coisa, a menos que tem mais testemunhas para criar um inquérito ali. Isso é muito notório. Tem coisas que não precisam ser notórias, você precisa ouvir, né, as pessoas ali, analisar e constatar que aquilo é um erro. Há pessoas que tendem a ouvir isso aí tentando excluir, né? Mas aqui diz o seguinte, não aceite denúncia. Ouça, né, com atenção, mas se tiver 2 ou 3 testemunhas, leve isso para frente, resolve isso aí, porque há igrejas que deixam o pecado tomar forma, o pecado criar até nome, a desenvolver uma carreira dentro da igreja, daqui a pouco fica uma igreja morna, fraca e uma igreja que se acaba. Então, se você tem 2 ou 3 testemunhas contra esse líder, toma uma decisão. Porque, olha, não há nada problemático do que a igreja deixar o pecado tomar vida, desenvolver dentro da igreja. Se ele não toma uma decisão firme, pulso firme, essa igreja ela vai se afrouxar e ela vai sucumbir em algum momento. Então, há líderes, por exemplo, que ficam observando, irmãos da igreja que ficam observando os líderes, em outros líderes acabam se defendendo. Isso a gente vê na política, né? Líderes políticos criando leis para proteger os outros, né? Ou criando leis para poder favorecer o seu próprio patrimônio. E há também líderes que criam possibilidade, né, de defender ele numa comissão, de uma possível julgamento da igreja e acabam defendendo o seu parceiro. Parceria de liderança. Isso é um problema. A necessidade de te defender um ao outro, a gente tem que proteger, né? O que a Bíblia nos aconselha a encobrir os pecados de que maneira? Não seria exatamente você esconder o pecado, mas você chegar, olha, meu irmão, você está cometendo um erro ali, bora resolver isso aí, pare com isso, peça perdão para Deus. O que você pode fazer para mudar a sua vida hoje? Eu acredito que seria, de certa maneira, uma forma de você encobrir o pecado, não esconder, mas tentar resolver antes que ele prejudique alguém, orientar alguém. Até mesmo a pessoa que vai querer cometer o pecado, você percebeu, você chega para ela, cuidado, meu amigo. E o que seria não encobrir o pecado? Olha, o fulano de tal estava querendo, né, cometer um erro, fui lá e falei para ele, e ele ia cometer, ele não cometeu. Então esse tipo de situação não é encobrir o pecado, é pelo contrário, escancarar e prejudicar as pessoas. E se você puder conversar com alguém antes que ela continue pecando, ou antes que ela comece a pecar, isso é a Bíblia aconselha, você é um pacificador. É alguém que procura resolver os problemas da sociedade, não ampliar, multiplicar, comunicar para todo mundo. E nesse contexto aqui, a necessidade de você repreender na presença de todos. O verso 20. Todos aqueles que estão cometendo pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E o apóstolo Paulo finaliza essa orientação dizendo o seguinte: eu conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo e os eleitos
e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, tá aqui todas as dicas, tá todas as orientações, tá todas as minhas orientações. Pratique ela fielmente. Nada de você praticar pela metade ou mais ou menos. Faça de acordo com a minha palavra. O apóstolo Paulo sabia o que era melhor para a igreja. Então, ele tinha uma visão mais abrangente. Ele era um teólogo, ele era uma pessoa conhecedora da palavra e sabia as melhores formas de resolver. Então, por isso que ele deu um conselho. Olha, eu não vou estar aí para resolver cada problema, mas a base qual é? Repreende as pessoas, corrige com amor, não aceite, se pelo menos tiver 2 ou 3 testemunhas falando mal de alguém para poder resolver um problema, tomar uma decisão, porque você pode cometer injustiça. Portanto, caro amigo, existem vários conselhos aqui, mas faça de acordo com o que está aqui, tá certo? E se você, meu amigo, percebeu algum problema na tua igreja, não se cale. Fale para o pastor, fale para o líder da igreja, porque isso pode se tornar pior do que o pecado das pessoas lá fora desse mundo. Que Deus nos abençoe, muito obrigado por tua presença, por tua companhia, e se inscreva nessas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.